Você vende no Mercado Livre e até hoje não fez um fechamento adequado, não pegou os gastos realmente do seu negócio e inseriu na ponta do lápis e descobriu qual que é a sua margem de lucro verdadeira? Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço aqui nas minhas operações de Mercado Livre um fechamento adequado que me mostra no detalhe, nos números, nos centavos, o que realmente eu tô tendo de lucro. Vem comigo. Fala, seller, tudo bem com você? Aqui quem fala é Rafael Wilker, especialista em Marketplace. Existe um número aí que dita que mais de 90% dos empresários do Brasil não fazem um mínimo balanço, não tem um DRE em mesa. A maior causa hoje de quebrar do brasileiro é endividamento errado. É lógico, o endividamento ele pode ser muito inteligente se for feita uma estratégia para isso daí, mas a grande maioria só se endivida realmente para pagar contas, acaba levando essa despesa para frente com o intuito de que o lucro que ela tá tendo vai pagar aquele valor. Só que na real, a grande maioria das empresas acha que tem um lucro maior do que realmente tem. Nesse vídeo eu vou te explicar no detalhe como que você vai pegar no Mercado Livre e passar para uma planilha, modelo que eu vou disponibilizar no link aqui abaixo na descrição, para que você possa fazer da forma que eu faço aqui também. Mas vamos lá, sem mais enrolações, eu vou passar aqui para vocês os pontos que vocês precisam estar fazendo dentro do Mercado Livre. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que vocês precisam fazer é abrir a parte do financeiro. Então vocês irem aqui em faturamento dentro do Mercado Livre, em tarifas e pagamento e abrir essa área daqui, tá? Então você vai ter aqui todos os pagamentos que você já fez ou ainda vai ter que fazer em questão. Beleza? Então, seguinte, observe aqui que as datas de fechamento dessa conta estão no dia 22. Eu recomendo, tá, que você siga as datas de fechamento da plataforma, porque para fazer um fechamento, uma data escolhida por você, vou fazer todo dia 5 do mês, e a sua data de fechamento é 22, como essa, você vai ter 2, 3, até 4 vezes mais trabalho para fazer esse fechamento, acabando demorando muito tempo para fazer uma coisa que você pode fazer em meia hora. Hoje, cada conta eu faço fechamento em meia hora, mais ou menos, no máximo. E antes eu gastava em torno de 3, 4 fazendo do modelo antigo. Então só realmente alternei a data de fecha porque o Marketplace mesmo dito, e acaba que o dia a dia fica muito mais facilitado. Beleza? O julho é o mês que a gente tá aqui em questão. O fechamento foi ontem, hoje é dia 23, e o fechamento desse foi ontem. Então é desse mês aqui em questão que a gente vai analisar. Para ver de curiosidade também, essa é uma conta que foi aberta há um mês mais ou menos, tá? Então teve um primeiro mês ali de 5 dias, e esse foi o primeiro mês real da loja em questão. A gente vai entrar dentro dessa área, clicando ali em agosto, e vai abrir essa parte do faturamento. Aqui vão existir normalmente 3 reportes: faturamento, pagamento das contas e o full. Como essa conta liberou full agora, faz uma semana mais ou menos, não teve nenhum custo com full ainda. E pagamento também, como fechou ontem, nem tudo foi pago. Então só tá aparecendo a do faturamento do Mercado Livre, que é o que é importante pra gente. A gente não vai precisar de nada além disso daí. Você vai baixar então essa planilha e pronto. A minha já está baixada aqui em questão. Outra área que você vai precisar acessar é a área de vendas, tá? Então, clicando aqui em vendas, você vai clicar na areazinha de vendas e vai abrir essa área aqui de vendas, certo? Na área de vendas, o que você vai fazer? Você vai tirar todo tipo de filtro que tiver aqui, tá? Se existir algum tipo de botão filtrando já, e vai deixar em aberto, certo? Vai selecionar a data do fecha ali em questão. Então, eu selecionei do dia 23 ao dia 22 de julho, que foi as datas de fecha ali em questão. Nisso vão aparecer as vendas que ocorreram dentro do período, que aqui no caso foram apenas 66 vendas. E eu vou clicar em baixar, beleza? Clicou em baixar, vai aparecer aqui como vendas BR, Mercado Shops. Se você tiver Mercado Shops habilitado também, senão vai aparecer só Mercado Livre ali em questão. E aí você já tem as 2 planilhas necessárias para extração de dados e inclusão dentro da planilha principal. Beleza? Agora aqui vocês têm a planilha de balanço que eu utilizo para estar fazendo os fechos em questão, tá certo? Então, nessa conta aqui, para vocês verem, por exemplo, eu já tenho aqui uma coluna com gastos fixos, fixo mesmo, eu vou ter contabilidade, tá? Não tenho nada que é fixo além da contabilidade em questão de operação realmente. Tudo varia, tá? O meu galpão varia, o colaborador varia, tudo varia por conta de um modelo diferente que eu tenho de trabalho aqui hoje. Mas o único fixo é contabilidade. E eu vou colocar aqui hoje, pago 749 na contabilidade da conta em questão.
beleza? Aqui a gente vai ter os nossos gastos variáveis. ADS, imposto não calculado, que o Mercado Livre acaba cobrando, tá? Você precisa ter isso extraído também, principalmente de FAO, que não existe no Simples, mas ele acaba cobrando. Você vai precisar ou solicitar ou vai deixar por aquilo ali mesmo. Eu, por exemplo, na outra conta, a gente chegou a ter uma cobrança de R$1.000 mais ou menos, em cima de um faturamento de 300 mil. É tão pequeno que acaba não tendo o porquê da gente correr atrás disso, entendeu? Acaba dando muita dor de cabeça. Vai ser 0,3% do faturamento. Para muitas pessoas faz sentido. Perder um dia, às vezes, atrás de R$1.000, para mim não faz. Então, a maioria dos casos que já foi cobrado isso, a gente perdeu. Só precisa ser adicionado aqui, realmente, para que não pensemos que esteja R$1.000 a mais positivo no nosso balanço. Embalagem, custo de mão de obra, também variável. Transporte, custo por estoque antigo. Devolução, hora extra, beleza? Devolução aqui, o que seria, tá? Tudo que é reembolsado. Então, vou até colocar entre aspas aqui para vocês. Sabe aquela compra que você teve que reembolsar a parte para o vendedor e é um dinheiro que não volta para você? Então você precisa anotar isso de forma separada dentro do fechamento, da forma que eu faço o fechamento aqui. Aqui embaixo a gente tem os produtos, tá? Então uma coluna com os produtos. Então aqui eu apaguei os nomes dos produtos, né? Obviamente, as unidades vendidas, as vendas, o custo de frete, o valor faturado, as devoluções ou cancelamentos, o valor bruto de devolução para deduzir do valor bruto faturado, o custo, fica até mais fácil tá, para contabilidade ver isso daqui, o custo, unidades pós-devolução, faturado pós-devolução, comissão paga para a plataforma e taxa fixa, beleza? Aqui pagamentos, beleza? Se você fez algum pagamento para algum fornecedor, aqui as tarifas que você pagou do Mercado Livre para você ter de base dentre o cálculo que você vai fazer aqui e o cálculo que é apresentado realmente na planilha. E na parte superior a gente tem realmente as informações que são importantes. Então a venda bruta, comissão variável, que é a comissão da categoria, a taxa fixa, que é o custo por unidade vendida, ADS, custo de mercadoria, o que você gastou em mercadoria naquele mês para vender aquela quantidade, embalagem, imposto pago no período, imposto pago de verdade, tá? É o imposto gerado no caso, porque principalmente nessa dinâmica de vou fazer o fechamento dia 22, mas o imposto ele coleta o mês fechado em questão, né, do 1 a 1, fica um pouco errado, mas é bom sempre anotar os dois. Então o imposto que é o real e o imposto que vai ser pago ali dentro do mês em questão. Cujo armazenamento do full, custo de transporte no full, frete, devolução. E aqui, como que vai ficar a lucratividade no geral. Aqui do lado já tem alguns cálculos para que fique automatizado com a planilha lá de baixo e automatize aqui também, tá? Então, todas essas planilhas estão automatizadas, tá? Todas estão com fórmulas aqui que fazem um cálculo de acordo com toda a planilha aqui em questão, beleza? Agora, galera, a primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir, então, a planilha de faturamento, né? Foi o que eu mostrei para vocês pegarem as principais informações. Então aqui vocês vão pegar essa coluna 8, tá? A maioria vai ser coluna 8. Vão entrar na linha de dados, vão clicar em filtro para que vocês consigam filtrar o tipo de informação. Lembre-se, se você for fazer em uma data diferente da data do fechamento da conta, você precisa filtrar as datas aqui em questão, tá? Então, eu vou fazer do dia 1 ao dia 1, tá? Dia 1 ao dia 30. Vocês vão precisar filtrar as datas. Como no meu do dia 23 de junho até o dia 22, tá? Aqui já fica automatizado, não precisa nem mexer nisso, já fica extremamente facilitado na real. Aqui a gente vai filtrar os tipos de custos para a gente anotar lá naquela planilha. A primeira coisa que a gente vai ver é o custo que a gente teve com publicidade nesse mês. Então vou clicar aqui, vamos pegar a coluna da tarifa de publicidade, que embaixo está mostrando R$ 2.129, foi o que foi gasto em ADS dentro desse mês em questão. Então esse valor aqui eu vou pegar, vou copiar, beleza, e eu vou colocar lá na nossa planilha, certo? Aqui eu vou pegar a ADS e vou colocar aqui o nosso custo de ADS. Também posso colocar aqui embaixo, que é onde fica a coluna de tarifas em questão. E aqui embaixo a gente tem o ADS também, tá? Para ter de comparativo. Beleza? Voltando lá na outra planilha, a gente tem aqui então agora uma outra tarifa para a gente visualizar. E aqui a gente vai visualizar nesse caso em questão é a tarifa de envio extra ou intermunicipal. Nesse custo aqui, a gente vai lá no desconto comercial. Por que desconto comercial? É ali que realmente vai ser o teu custo de venda, tá? O que você vai realmente pagar. Como a gente não vendeu nada nesse mês que ultrapassasse a faixa de R$ 79, nenhum real veio de custo realmente para a gente em frete, em tarifa. Essa é a tarifa que vem na hora da venda, só que volta para o Mercado Livre, tá? Que é o que o consumidor paga. Deu R$ 255 ali em questão. Então, lá na outra planilha, a gente vai simplesmente deixar zerado essa parte de transporte.
Então, ó, custo de envio tá zerado já, beleza? Aqui na parte de custo de envio também, frete, ó, vai estar zerado, beleza? Nada aqui. Voltando lá para a planilha, vamos em um outro custo então em questão. Aqui a gente vai ter taxa de parcelamento. Vamos utilizar aqui a taxa de parcelamento, tá? Aqui é o programa Decola, não vou considerar esse um custo, tá? Mas o taxa de parcelamento é um ponto que vocês precisam realmente ser colocado aqui. Mas, né, precisam olhar essa aspas aqui, esse parênteses, né? Que é o equivalente ao acréscimo no preço pago pelo comprador. Só que esse equivalente ao acréscimo, ele vem para você, é um custo seu. Tá? Então você tem que colocar esse custo sim dentro do subtotal. Só que ele é sempre muito pequeno, tá? Olha aqui, deu R$4. Eu costumo colocar junto ali da tarifa de venda, que está numa coluna tarifa de parcelamento aqui em questão. Vou colocar aqui, que é onde ele deve ficar. Agora vamos para os dois principais, ó, não vai ter nenhum outro custo que a gente precisa considerar de verdade. A gente tem a tarifa de devolução, que aí é debitado realmente só da venda, fica no 0 a 0. Os outros custos de cancelamento, tudo fica no 0 a 0, a não ser que seja um reembolso ou uma devolução que você vai ter que pagar o envio. E é por isso que você tem que acompanhar todas essas vendas que tiveram devolução para você anotar naquela coluna. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês de devolução para ser contabilizado isso aí também. Então vocês não precisam considerar isso daqui, beleza? Porque muitos do que vão estar aqui vão ser os que ficaram em 0 a 0 na conta em questão. Agora a gente vai para o custo de gestão de venda, beleza? Custo de gestão de venda é a parte então importante, né? A parte que realmente é maior na grande maioria dos casos, certo? A gente vai ter aqui, eu já vou até colocar o custo fixo também, a tarifa de venda, que a gente vai ter somado já os dois, porque eles são divididos por coluna, tá? Então fica sempre muito tranquilo. Então a gente tem aqui custo por categoria, que é o total que vocês pagarem em comissionamento para a plataforma. Aqui no caso deu R$838, deu um valor muito pequenininho, tá? Então vou até colocar aqui R$838 e, né, no custo fixo deu R$550, também deu um pouquinho, deu quase nada. Então vou colocar aqui R$550, beleza? É bom até fazer uma conta menor para vocês que estão iniciando terem uma ideia mais clara. A gente tem aqui o que é o desconto comercial, que aí vocês podem colocar isso como desconto, tá, na tarifa de vocês. Então aqui, ó, tem um desconto comercial, nessa coluna vocês podem inserir ou na tarifa de venda ou na tarifa fixa, tanto faz isso daqui, porque a somatória vai ficar correta ali depois em questão. Então se eu coloco aqui, esse valor entra como positivo, beleza? Então tava 842 e agora ficou 3,12 aqui no caso, certo? Então entra como positivo em vez de negativo ali em questão. Dentro dessa planilha, acabou, não tem mais nada que vocês precisam fazer, tá certo? Agora vamos para a planilha de venda, que é onde vocês vão gastar um maior tempinho. Então galera, igual a outra planilha, vocês vão pegar aqui na coluna 6, né? A outra era 8, se eu não me engano, aqui vocês vão colocar na 6 e clicar em filtro, para vocês conseguirem filtrar aí em questão algumas informações. Na parte de título de anúncio, você vai selecionar o produto que você quer anotar em questão. E eu vou fazer um apenas exemplo para não ficar muito extenso o vídeo, vocês só terem ideia do que vocês realmente precisam fazer. Então vou clicar aqui, eu vou selecionar esse produto aqui, que é um produto simplificado, que está sendo barrado, mas ele está simplificado aqui para eu fazer o cálculo dele, certo? Nisso vocês vão clicar em preço unitário e se vocês tiverem variação de preço de venda dentro do mês, vocês vão ter que fazer uma média. Então aqui, ó, a média ficou R$ 39,30, tá mostrando aqui embaixo, certo? Nisso vocês vão ter que pegar a calculadora e fazer o cálculo em cima das unidades que vocês venderam de fato, foi 26. Vou pegar aqui a calculadora no PC mesmo, vou colocar R$ 39,30 vezes 26 unidades. A gente tem um total de R$ 1.021,80 faturados. Nisso eu vou pegar, vou colocar lá naquela planilha, tá? Vou pegar a primeira coluna, que é a primeira coluna que é desse produto, e eu vou colocar aqui o valor faturado em questão e as unidades que foram vendidas. Então, 26 unidades foram vendidas. Agora a gente vai calcular a devolução, beleza? Voltando aqui, a gente já está filtrado pelo produto, ok? A gente vai selecionar aqui o estado do produto, então. No estado do produto, você vai tirar os positivos. Então, a caminho, entregue para enviar amanhã, para enviar no dia 18 e pronto para emitir nota fiscal. Ou seja, nesse produto a gente não teve nenhuma devolução dentro desse período em questão. Então não vou considerar devolução nesse caso. É um produto que realmente teve todo esse faturamento. Observe que aqui, ó, na nossa planilha já está calculado a comissão que você vai pagar de acordo com a categoria. Vocês verem que aqui no fundo a gente já tem as categorias. Aí você pode colocar os nomes das categorias e as taxas correspondentes de cada um, beleza? É muito simplificado isso daí. Aqui eu já tenho as minhas categorias, eu só tirei
tirei os nomes das categorias mesmo, tá? Mas as categorias que eu utilizo aqui em questão, estão todas aqui, estão automatizadas aqui no cálculo da comissão. Pô, Rafael, não tem nenhuma categoria ali que é correta de acordo com a sua. Como é que eu faço para alterar isso daí? É muito simplificado. Você vai pegar essa categoria aqui, olha só, coluna da comissão, e você vai colocar em qualquer coluna ali vazia a comissão que você vai pagar no produto. Vamos supor que a sua categoria esteja entre 12% e 15% de comissionamento, tá? Então você vem aqui, coloca até porcentagem, se não vir automaticamente, né? Coloca o 12 certinho. E aí você vai selecionar se você está vendendo no clássico ou no premium. Se você estiver vendendo no premium, por exemplo, nessa categoria que quiser utilizar a primeira coluna, você vai pegar 10 AA. Então você sabe que é a caixa 10 AA que está selecionado o número 15% para você colocar lá na tua base de cálculo, ok? Então vamos lá, comissão aqui AA4, qual que era lá? Vamos ver, então é o AA10. O que você vai fazer diferente? Só alterar o númerozinho aqui, AA10, e a sua comissão ela vai já alterar para o que realmente é. Então aqui no caso, ó, desceu R$20 praticamente, 153 agora pago. Se eu clico aqui, ó, vai selecionar as casas que estão fazendo a multiplicação, que é o valor faturado vezes a comissão selecionada, tá certo? Então, se caso vocês não tiverem nenhum desses números aqui e até a coluna que você quiser utilizar não estiver de acordo com o que realmente é só fazerem esse cálculo, beleza? Isso também é a mesma coisa para a taxa fixa. Se a taxa fixa aqui não for o que você realmente paga de taxa, então, Rafael, aqui tá 6,50 e eu tô pagando 6,75. Vocês vão lá na coluna das taxas fixas e vão colar a coluna ali em questão. Então a gente vê aqui, ó, que a coluna 6,75 é a 6U, então só vou mudar o U para 6, beleza? Que aí vai considerar agora, tá? 6,75 para cada unidade vendida. Ó, a base de cálculo mudando aqui agora, que eu dando Enter, foi para 175, beleza? Então é isso que vocês vão fazer com o produto. Se tiver devolução, igual eu falei para vocês, vocês vão fazer aquele filtro lá. Se tiver alguma coisa aqui em devolução, devolução para amanhã, aguardando devolução, devolução entregue, todas esses vocês vão deixar habilitados e vão fazer a mesma coisa que eu fiz para as vendas efetivadas, que é pegar o preço médio, pegar a coluna ali do preço, entender o que foi o preço médio, multiplicar pelas unidades totais aqui do filtro e ver quantas unidades foram de devolução em questão. Então, galera, uma coisa agora que a gente vai precisar colocar é o custo que você teve comprando o produto, né, daquela quantidade em questão. Então, por exemplo, o meu custo hoje é R$15 cada unidade desse produto levado em consideração. Deixa eu até apagar essas daqui para não atrapalhar a visão. Se eu pego 15 vezes 26, dá R$390 de custo. A partir disso, eu consigo ter até uma ideia do que realmente vai ser o meu lucro bruto, antes de imposto, antes de ADS, antes de custo operacional. Então, se eu pego aí, ó, 1021 menos 390, que é o meu custo produto, menos, vamos ver as taxas ali da plataforma, 178,82 centavos e menos 169, eu vou ter R$283 de lucro bruto. E aí vão incidir outros custos também, né? O ADS, o teu custo operacional e todas aquelas outros custos que você tem aí em questão. Hoje o nosso imposto, ele é em 9% e é em cima do faturado bruto, tá? Então, se eu pego ali 1021 e coloco vezes 9%, eu tenho 91. E aí esses 91 eu tenho que deduzir dos 283. Já vou para 191 de lucro bruto, né? E aí vai ter o custo operacional também e o custo de ADS. Se o custo de ADS foi mais 10%, vamos supor que você está em ranqueamento, vai gastar 10%. Que no caso aqui da gente, a gente vai estar gastando mais ou menos isso daí mesmo. Se gastou 10%, você vai pegar 1021 vezes 10%, vai dar R$102. Então desse valor tem que colocar 102, menos R$102 ainda, né? Deixa eu ver aqui quanto que vai dar mais ou menos. Menos 102,89. E aí, se eu tiver um operacional de média de 2%, eu vou ter lá, ó, 1% de 1.000 vai dar R$10, certo? E aí, 2% vai dar 20. Então, vou ter que colocar menos 20 daqui. E aí, o meu lucro líquido, se tiver mais nenhum outro custo, deu R$69 de 1021. Ou seja, 6,8% de margem de lucro real. Produto que está em ranqueamento é um produto que vai dar uma margem menor. Mas esse é o cálculo que a grande maioria não faz, tá? Isso aqui está automatizado na planilha. Eu só fiz de baixo exemplo para vocês, para que vocês vão ter esse lucro aqui nesse cálculo, beleza? Mas essa é o que vocês precisam realmente ter de base, beleza? Vamos também falar sobre o custo operacional. Se você tem um custo operacional acima de 3%, você tem uma estrutura um pouquinho quebrada, tá? Como que eu calculo o custo operacional? É muito simplificado. Vamos supor um cenário onde você tem aí R$100.000 de faturamento, um aluguel de um galpão pequeno de R$2.000, um funcionário de mais R$2.000, mais R$1.000 de custo com energia, água, internet, RP, seguro e tudo mais, de mais R$1.000.
Ou seja, custo estrutural 5 mil. Se você pegar nos seus últimos 3, 6 meses e a tua média de faturado for de 100 mil, logo teu custo estrutural é de 5%. E aí você pode vir aqui e alterar em 5%, beleza? Só eu chegar aqui e alterar em 5%. Só que se você tem um custo acima de 3, você precisa revisar a tua estrutura ou faturar mais realmente para diluir. É 3% para baixo, hoje a gente tem média de 2% e os clientes que a gente atende também tem média de 2%. Uma outra informação muito importante é a questão dos descartes, tá? Vou dar 2 exemplos para vocês. Descartes e reembolsos, que vai vir diretamente para essa coluna que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, que é devolução, reembolso no geral, que entra automaticamente como custo aqui também, tá? Esse custo ele já entra aqui automaticamente, beleza? Ó, devolução, cancelamento já tá aqui automatizado. Se eu colocar aqui em questão que no dia 20, por exemplo, eu tive um descarte daquele produto que custa 15, eu vou perder 15 reais, que é o valor do produto, e só. Nada mais disso. O produto não foi vendido, não teve taxa da plataforma em questão, a não ser a taxa de full dele, que você vai considerar nos custos de full geral. Então, só o produto que você vai considerar aqui como perdido. Agora, se você tem que reembolsar o vendedor totalmente e ele ainda ficar com o produto, você vai ter em média um custo de quase o dobro disso. Por quê? Vou explicar para vocês. Se eu pego o produto que foi vendido em média R$ 39,30, como foi explicado lá no começo, e multiplico por 17,5, que é a taxa que a gente está pagando dele hoje, dá 6,87, tá? Mais 6,50 de unidade fixa, né? Que é a taxa que o Mercado Livre tem, dá em média aí esses 13 reais, tá? Se eu somo com 15, que é o custo do produto, dá esse número de 28,48. Então, na hora que vocês reembolsarem 100%, o vendedor reclamou que o produto chegou errado, e aí para evitar dor de cabeça, reclamação, vocês vão deixar o produto ali com o consumidor, tem que considerar a taxa da plataforma, provavelmente o custo do frete, se o produto foi acima de 100 reais, e também o custo do produto, e aqui no caso deu 28 reais, beleza? E aí esse número ele vem para cá, certo? E aí ele é considerado de cá também. Dentro dessa coluna, só explicando para vocês de forma bem simplificada, tá? Já vai vir automatizado a comissão variável, então você não precisa se preocupar em colocar a comissão variável de fato, é só você ir fazendo passo a passo dos produtos que eu expliquei aqui, colocar quanto você vendeu, o valor médio faturado, o valor médio de devolução, que nesse caso não teve, você vai ter aqui embaixo uma somatória de tudo depois, tá? Então tem uma coluninha aqui até, ó, com números, que teve aí somatória do 26 com 2,28, valor faturado deu 1.099 que somou com essa coluninha, custo de produto aqui também somou, tá? E aí você vai ter esses números arredondados aí depois. E aí a gente vai ter o venda bruta, a gente vai ter a comissão, a taxa fixa, o ADS ele vai vir automatizado, né, da coluna que você vai preencher ali do lado de custos de gastos variáveis, o custo de mercadoria também vai vir automatizado, a embalagem, isso você vai precisar inserir aqui. Qual foi o teu custo de embalagem no mês ali em questão? O imposto ele vai vir automatizado. Armazenamento no full vai vir automatizado. Transporte você vai precisar inserir aqui. Então, por exemplo, eu envio diretamente para o full no meu carro, porque o full é perto e tudo mais. Coloca o custo de gasolina que você teve. Tá? É importante você considerar isso como um custo da sua empresa também. Não, é o Mercado Livre que coleta aqui no meu negócio. Então você vai considerar o custo da taxa da coleta do Mercado Livre. E provavelmente já vai estar embutido dentro do armazenamento de full, custos de full no geral. Mas você separa, coloca diferente, para você entender se o transporte está sendo mais caro que o armazenamento. Em muitos casos tá? Às vezes a pessoa paga R$1.000 de armazenamento para faturar 200 mil. E aí, infelizmente, paga mais 1.500 para transportar esses produtos de uma cidade para outra, às vezes no máximo. Então vale a pena às vezes você pensar em aluguel de furgão, comprar um próprio furgãozinho mesmo, lotar um carro, fazer mais envios, gastar mais horas, você gastar só a gasolina, né? Ou às vezes uma parcela pequena de um veículo e pagar muito menos, tá? E isso compensa demais. Na minha estrutura hoje a gente faz isso. E o nosso custo de transporte hoje é mais ou menos R$60 por envio, né? Então a gente economiza R$2, R$3.000 mensais por loja, por operação de marketplace. Dá muita diferença no final. Paga um furgão ali praticamente 3 meses, certo? Já vem calculada ali devolução e cancelamento em questão, todas no geral. E aí você vai ter o total de custos brutos, vai ter todo o total de custo bruto, o lucro bruto, a margem bruta, certo? Desconsiderando os pontos que não são debitados automaticamente da sua estrutura. E aí o teu lucro operacional e o teu EBIT de fato. Lucro operacional, então, é quantos reais você vai poder botar no bolso, reinvestir no teu negócio. É um saldo positivo que você teve dentro ali a estrutura do mês em questão. E o EBIT, né? Quantos por cento foi teu lucro real depois de tudo somado em despesa? Tudo considerado, beleza? Vai vir um número automatizado para cá. Tá, aqui a gente tá com cálculo de divisão, por conta que nessa conta, por exemplo, eu tô em sociedade e aqui já tá automatizado em divisão, mas vocês vão ter o número correto aqui, tá? Vocês vão receber o valor correto. Se eu tirar o número, por exemplo, ó, vezes 50%, provavelmente eu vou ter um número de 3.000, tá? Para cada um.
certo? Menos 3 mil que não tá considerada a venda dos outros produtos ainda, e o Eds tá comendo toda a margem de lucro, beleza? Mas é isso então, galera, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito chato, muito maçante, porque é uma coisa mais chata, mais maçante mesmo, infelizmente não é uma coisa divertida de se fazer, e até hoje eu não vi uma forma de automatizar isso com o AI, por exemplo, que faça corretamente. Eu só vi erro realmente a partir disso, tá, galera? Não recomendo por enquanto fazer isso. Se em algum momento eu ver alguma AI fazendo isso certinho, eu falo, ô galera, 100%, podem fazer via AI, lanço um vídeo aqui pra vocês. Mas até então não tem. Façam realmente na mão, avaliem ponto por ponto. Se vocês tiverem dúvida, comente aqui. Agora, se você quer ter uma operação sendo gerenciada, ou até esse processo chato, cabuloso aqui sendo feito por profissionais de capacidade, de muito tempo de trabalho em Marketplace, eu te convido a conhecer a Solo, né? Gestão de Marketplace. Hoje, empresa minha, que no caso que atende dezenas, já atendeu centenas de empresas pelo Brasil e mundo. Se você quer que o faturamento da tua operação cresça em até 3 vezes nesse ano ainda, clique no primeiro botão aqui abaixo. Vai ser o segundo botão, porque o primeiro eu vou deixar a planilha para vocês estarem acessando, mas no segundo botão, para você estar mandando uma mensagem diretamente para mim, conhecendo a nossa empresa, eu te explicando o que a gente faz, né, para que você realmente tenha uma operação funcionando na máxima performance possível. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, faça seus comentários, esse vídeo vai ser interessante nos comentários e até uma próxima.